eu fico observando que as pregações de hoje, evangélicas, a gente percebe muito, ultimamente, tenho percebido nessa parte, que o evangelho de hoje, a gente percebe que nas pregações, algumas páginas da Bíblia, ou que seja, alguns livros da Bíblia, sempre a gente percebe que eles passam algumas passagens nos livros da Bíblia para o povo. Eu tenho percebido, tenho visto que temos dois livros na Bíblia. E esses dois livros que está na Bíblia são os primeiros livros que deveria ser realmente, vamos dizer assim, lido para certamente para o povo. E eu tenho percebido, tenho visto que quando abre o culto, se é de começar nesse primeiro livro da Bíblia, não começa. Começa nos outros livros, como Mateus, como Jó, como Samuel, Jeremias, Salmos, né? Vários livros da Bíblia são lidos quando começa o culto. E o principal livro que devia realmente começar um culto principal da Bíblia, que devia no começo do culto já ler. Muitas vezes eu percebo que é difícil ler esse versículo ou mesmo esse, vamos dizer, esse livro, né? Então ele fica enterrado, vamos dizer assim, ele fica enterrado. E eu acho que não poderia certamente ser assim, né? Não poderia certamente ser assim, né? Porque os dois livros principal da Bíblia é que eles deveriam ser esclarecidos dentro da igreja. Eu percebo que não é lido esses dois livros. E hoje, uma igreja, que somos nós, com duas pessoas hoje, aceite Jesus como Salvador da alma deles, da alma da gente, como Salvador de nossas almas. Quase ninguém
tem aquela emoção, aquela vontade de ser um crente dentro da casa de Deus por causa desse motivo. Mas se lesse esse primeiro livro, que é Gênesis, primeiro livro de Gênesis, que fala sobre a família ali de José, a família de Jacó, a família ali de Adão, fala sobre a família, sobre geração. Eu acho que muita gente aceitava Jesus, muita gente se entregava para Jesus, porque é um dos principais livros da Bíblia que tem. Quando você abre um culto e você lê um livro desse daí, em Gênesis, eu vou lhe dizer, é muito bom. É muito bom. Mas não acontece. Eu percebo que não acontece. E o outro livro também é um desses que é esquecido quando abre um culto. E Apocalipse. Apocalipse era para ser esclarecido no primeiro momento que você vai abrir o culto da palavra de Deus. Se você abrir esse livro de Apocalipse, você ia ver que aqueles visitantes que estavam visitando, quantos não se entregaram para Jesus naquele momento, porque o livro de Apocalipse é muito especial, muito bom. O livro de Apocalipse ele foi analisado, escrevido como foi o mundo, como se acabou, né? Realmente na época o mundo como que foi destruído. E o livro de Apocalipse ele está dando todos os detalhes, todas as informações, como vai ser o mundo novamente, da agora que nós estamos. Mas isso, a maioria deixa esses dois livros de lado. Você vê que o livro de Apocalipse, Jesus revirou João, né? E João realmente evangelizou a palavra de Deus, semeou a palavra de Deus muito nesse livro aí, Apocalipse, né? E o livro de Apocalipse, muitas pessoas aceitam Jesus através das mensagens, através realmente do o que se aconteceu no primeiro século. E também agora as pessoas começam a meditar, começam a entender que o livro de Apocalipse ele é um livro, é o livro do conserto, é o livro da salvação. Todos os livros da Bíblia são especial, de bom, mas se você no abrir do culto ler esse Gênesis, primeiramente, fala sobre gerações. Ou no abrir do culto você lesse primeiro Apocalipse, as igrejas hoje viriam, ou então a maioria hoje das pessoas era tudo crente já, mas não. Hoje eu percebo que quando abre um culto da palavra de Deus, primeiras escrituras, leituras que vão ler, pega ali Apocalipse, não pega Apocalipse, não pega Apocalipse, não pega Gênesis, livro de Gênesis, nem livro de Apocalipse. Pega realmente ali a vez Salmo, Samuel, a vez pega ali Mateus, o Jó, né? Provérbios, Lucas, né? Pega a maioria desses livros aí, quando sempre vai abrir um culto
que começa a ler o texto da palavra. Mas se pegasse, abrisse a Bíblia lá em Gênesis, livro de Gênesis, explicasse para o povo, a geração, vou lhe falar uma coisa, viu? Era muito importante, muito bom, né? Bem assim, se abrisse o livro de Apocalipse também. Mas esquece, né? Esquece de fazer isso. A maioria esquece de fazer, realmente esquece de dar essas declarações para os visitantes que estão ali naquela igreja. E aí fica difícil. Mas é assim mesmo, né? Eu já peço aí para você ir no sininho aí, inscreve-nos. Vai no sino, bate no sininho aí, se inscreve aí, né? Canal Valdemir Silva Ribeirinho. Mas é assim mesmo, né? Cada um.